Ok, então hoje nós iniciamos, né, na aula de hoje sobre o tema investigação científica e comportamento científico. Eu vou pular para o meu slide, né, que aí fica melhor, eu vou narrando a aula e vocês podem entender melhor a minha explicação, tá? Vamos lá, vamos a ela. Ok, então investigação científica, né? A investigação científica é uma contribuição para a evolução do conhecimento. Então, toda pesquisa científica ela visa a evolução, né? Eu não tenho conhecimento de nenhuma pesquisa científica que ela tenha visado o retrocesso. Então, toda investigação científica tende a uma contribuição para a evolução do conhecimento. Então, a gente vê pesquisas científicas e nesse momento agora, né, todo mundo fala em pesquisa científica, dados, pesquisas inconclusivas. Esses são elementos que a gente não costuma ver, né, na mídia, né? Ultimamente não tem se dado a devida atenção à ciência e agora a gente vê. Então a gente vê pesquisas científicas por conta do coronavírus acontecendo em vários países, né? A França está desenvolvendo uma pesquisa e aí foi contestada essa semana, né, porque tinha poucos dados. Aí os Estados Unidos também está fazendo uma outra com mais gente, né, para dar mais embasamento à pesquisa. Então é assim que se faz. Toda pesquisa, né, ela visa a resolução de um problema da humanidade, né, e para a evolução do conhecimento. Então, a pesquisa só é considerada científica, tá, gente? Se ela é planejada. É muito difícil fazer pesquisa científica sem planejamento, né? É muito comum na aula eu perguntar aos alunos se é possível construir uma casa sem planta, sem o planejamento através de uma planta. E os alunos dizem que sim. Aí eu falo, então, mas é possível construir um prédio sem uma planta? E os alunos dizem que não. Por quê? Parece óbvio, né? Quando você vai fazer uma coisa grande, séria, as pessoas envolvidas precisam de um norte, de um planejamento. Não é diferente com a pesquisa científica, né? Ela tem que ser planejada, tá? E desenvolvida conforme normas metodológicas aceitas pela ciência. Então, se você vai fazer pesquisa científica, você tem que entender de ciência, você tem que fazer uma pesquisa prévia. Quais são os métodos aceitos pela ciência? Quais são as questões éticas aceitas pela ciência? Então é interessante que o pesquisador, né, antes de iniciar a pesquisa científica, considere esses elementos para fazer ciência, tá? Então isso é importante para os alunos em particular. Para um trabalho acadêmico ser considerado científico, ele deve produzir ciência e dela derivar. Então o que é que isso significa? Significa que todo conhecimento que você vai gerar tem que ser através de métodos reconhecidos pela ciência. Os estudos bibliográficos, né, têm que ser feitos em artigos aceitos pela ciência, em livros conceituados de autores aceitos pela ciência, porque não existe ciência que não derive de ciência. Então, para um trabalho ser considerado científico, ele deve produzir ciência e dela derivar. E quando eu digo que ele deve produzir ciência e dela derivar, significa que ele tem que aceitar todas as questões que envolvem a produção científica, né? As normas, no nosso caso a BNT, ou pode ser a I3E, pode ser outras, Vancouver, mas ele deve fazer naquela padronização, naquela norma, usando metodologias, né, e métodos aceitos pela ciência, tá? Em relação à investigação científica, né, à luz da ciência, as conclusões devem ser investigadas, criticadas e analisadas. Então é muito importante que a gente aceite críticas à nossa investigação. Então, a partir do momento que eu faço uma investigação, foi o caso da França agora, ela fez um estudo clínico e usou somente 22 pessoas. E a primeira coisa que as pessoas fizeram foi criticar, dizer que o número de participantes no ensaio clínico é insuficiente para você chegar em conclusões em que essa população possa ser utilizada como referência para dizer se um remédio é eficaz ou não.
Aí os Estados Unidos rebateu e fez uma pesquisa com mais de 200 pessoas, e aí usando outras técnicas, né, de escolha aleatória dos indivíduos, né, e teste cego, duplo cego. Então eles fizeram outras atribuições metodológicas mais assertivas e aí fizeram isso. Então a crítica à pesquisa é uma forma de melhorar a pesquisa. Muitas pessoas não aceitam isso de bom grado, né? Acham que quando alguém critica o seu trabalho, ele está desdenhando do seu trabalho, quando na verdade não é assim, né? As críticas devem ser bem recebidas, principalmente dos seus pares, né? Da sua comunidade acadêmica. Se você é um pesquisador na área de odonto, de design, de RH, não importa. Você em algum momento vai receber crítica dos seus pares, ou seja, os profissionais de sua área, né? Geralmente eles que vão avaliar o seu trabalho, né? Porque todo trabalho científico precisa da prova social, as pessoas precisam entender o teu trabalho, então eles precisam ser criticados e analisados, tá? O conhecimento só pode ser adquirido por um conjunto de procedimentos racionais, rígidos e lógicos, né? Não parece, né, ser óbvio isso, mas ele precisa obedecer procedimentos racionais, né? Então, assim, não dá para se fazer investigação científica de toda forma. Você precisa ter normativa, você precisa ter metodologia, você precisa ter ideias encadeadas, você precisa ter hipóteses para testar. Sua pesquisa tem que ser embasada em conhecimentos, né? Então, sobre a investigação científica, essas informações, todos esses processos são importantes para que você comece uma investigação. E aí a gente chega num ponto bem crítico, né? Não crítico a meu ver, mas controverso, né, para algumas pessoas, principalmente para as pessoas que vivem um pouco à margem, né, da ciência, que essa afirmativa às vezes incomoda muitas pessoas. Toda verdade adquirida por investigação científica é comprovada transitória. Então, quando você chega ao resultado de uma pesquisa científica, né, que você comprova aqueles dados, que você comprova aquela observação científica, naquele momento ela é verdade e comprovada. Mas a sua pesquisa pode despertar em outros, né, a necessidade de entendimento, e outras pessoas podem pesquisar sobre o mesmo assunto. Principalmente se ele for instigante, né, para outras pessoas, instigante, lucrativo, se ele for essencial para a política de desenvolvimento num país. Então, muitas outras pessoas vão pesquisar sobre isso. E o que vai acontecer? Em geral, quando se começa a fazer novas pesquisas, você tem novos resultados. E esses novos resultados vão transpor os resultados atuais que você tem. Então, se você estiver pesquisando sobre um determinado medicamento e ele chegou, ele é comprovado, ele funciona naquela doença, né? Mas pode chegar uma pesquisa seguinte e dizer que ele funciona, mas a longo prazo ele causa o envenenamento das pessoas. Então, as pesquisas vão se sucedendo. Ou, se não, como antibiótico, né? Os antibióticos serviam para a maioria das doenças, e aí, em outros casos, ele não era suficiente, se pesquisou novos antibióticos. Então, a pesquisa tem isso. Ela é cientificamente comprovada, mas, em geral, ela é transitória. Ou seja, o conhecimento de hoje pode ser sucumbido por outro tipo de conhecimento. Mas até algum momento, se você tem aquele conhecimento, você confia nele, até que novos estudos venham provar, né, comprovar ou divergir daquele estudo que você tem disponível, né? Então, geralmente em sala de aula a gente faz essa discussão. Aqui não dá para fazer, né, no ambiente virtual, mas vocês podem interagir comigo através do mural, né, sobre essas questões. Se as verdades científicas são transitórias, por que a gente confia nela? Porque nós confiamos na ciência, né? Então é uma discussão que fica aberta, né? A gente pode interagir através do mural, né? Do ambiente virtual, mas é mais uma questão para você pensar nela, ok? Eu acredito que sobre investigação científica é isso, e até a próxima.